Gente, então, glândulas mamárias. A glândula mamária ela é considerada uma glândula sudorípara apócrina modificada, né? Então, ela vai produzir o leite materno na fase de amamentação. Então, ela é composta, o Ross fala de 15 a 20 lobos mamários, né? Aqui fala de 15 a 25, mas é essa média. O que são esses lobos mamários? Então, a gente tem cada lobo mamário aqui, ó, onde eu tô com o cursor. E esse lobo mamário, ele é composto, né, digamos assim, da parte secretora aqui, que são os acinos, né? A glândula mamária ela é uma glândula do tipo túbulo alveolar composta. Composta porque cada lobo vai ter aqui o seu conduto galactóforo específico. Então, assim como a gente tem de 15 a 20 lobos, a gente vai ter de 15 a 20 ductos galactóforos, que vão desembocar aqui no mamilo, né? E vão desembocar, então, esses 20 ductos. E cada lobo vai ter essa porção secretora, e esses acinos, eles vão formar uma coisa que a gente chama de unidade lobular do ducto terminal. O que é essa unidade lobular do ducto terminal? Porque, assim, a mama, né, ela é composta, assim, desses ductos, né, que a gente chama de parênquima, e a gente tem o estroma. O que é o estroma da glândula mamária? É aquele tecido adiposo e aquele tecido conjuntivo denso e irregular que fica entre aqui as glândulas, né, os lóbulos. Então, esse parênquima, eu vou ter ele diferente numa mulher que não está amamentando, né, uma mama inativa, e na mulher que está amamentando, ela vai ser diferente, ó, ela vai ter esses acinos secretando esse leite. Então, o que é essa unidade, então, lobular do ducto terminal? Cada ducto galactóforo, né, ele vai terminar aqui numa pontinha. Na mama inativa, ele vai terminar num ducto terminal. E na mama ativa, ele vai terminar dentro de um acino. Então, essas duas estruturas é a primeira parte da unidade lobular do ducto terminal. Ó. Uma unidade lobular. Então, essa unidade lobular, na mama inativa aqui, ela é composta do ducto terminal, do ducto intralobulilhar e o estroma que fica aqui ao redor. Porque esse estroma a gente vai ver depois que ele é feito de tecido conjuntivo aqui, né, logo ao redor da glândula, e ele é sensível a alterações hormonais, ele influencia aqui na lactação. Numa mulher que está amamentando, então, eu vou ter essa unidade lobular do ducto terminal composta de quê? Do acino, do ducto intralobular, né? Aqui ele fala inter, mas o Rosa ele fala que é o intra, né? Então aqui no intra a gente vai ter esses ductozinhos de cada alvéolozinho. E aí esse ducto intralobular aqui, que é o mais próximo à unidade alveolar, então o ducto intralobular, o acino e o estroma aqui ao redor, que é o que está circulado aqui de amarelinho, a gente vai chamar de unidade lobular do ducto terminal. É um lóbulo, né? E um conjunto de lóbulos e de unidades vai formar um lobo. E aí é onde que a gente diz que a glândula mamária ela possui de 15 a 20 lobos, né? Então, são 15 a 20 lobos e cada lobo vai se subdividir em lobulídeos. Ou em português a gente fala lóbulos, né? E esses lóbulos que formam a unidade lobular do ducto terminal, que é composto de alvéolo, ducto intralobular e o estroma de tecido conjuntivo frouxo que fica aqui ao redor, tecido conjuntivo laxo. Na mama inativa, ao invés do alvéolo, a única coisa que muda é que ao invés do alvéolo, aqui vai ser um ducto terminal. Porque como ela está inativa, ela não tem o alvéolo, certo? Aí cada lobo desemboca no seu conduto galactóforo, né, ou ducto lactífero em português, e na saída aqui no mamilo a gente tem uma dilataçãozinha chamada de seio lactífero, em espanhol seno lactífero. E aqui daí a saída do leite. Então quando o bebê ele suga aqui, ele faz o estímulo e estimula a contração aqui das células, a gente vai comentar para o leite sair, certo? Então, glândula mamária, o parênquima é composto aqui da porção secretora, que são esses acinos, e o ducto galactóforo. E o estroma é o quê? É aquele tecido conjuntivo denso e irregular e a gordura que ocupa aqui o espaço ali estruturalmente da mama. Que é o que a gente vê aqui. Então, uma mama inativa e aqui uma mama ativa. Então, como eu falei para vocês, a diferença da unidade terminal aqui
é que desse ducto terminal, que na mama inativa ele termina no ducto terminal. Na mama ativa, ele vai terminar num alvéolo, certo? Num acino ou alvéolo. Que mais? Aqui mostra ó, a dilataçãozinha que a gente comentou, que são os seios galactóforos. Aqui é os músculos peitorais, né? Então, ela é uma glândula exócrina composta, túbulo alveolar. E ela é, então, uma glândula sudorípara apócrina modificada, né? Aqui fala daí do estroma e do parênquima, que a gente já comentou. E aqui é uma coisa bem interessante essa foto, que ela mostra ó, que ao redor das unidades secretoras aqui, ó, dos alvéolos, cada bolotinha dessa aqui é um alvéolo, ó. Olhem as células mioepiteliais, elas formam como se fosse uma cesta ao redor, ela forma uma estrutura reticular e elas se contraem, então, graças à ocitocina, que a gente vai comentar mais pra frente, para ajudar a ejeção desse leite, na contração aqui para expulsar esse leite. E aqui mostra, então, ó, a glândula mamária inativa, então ela não tem ali a parte secretora, né, os alvéolos. Durante a gestação, né, o estrogênio, a progesterona, tem participação também dos corticóides, tem participação também da prolactina, da somatotropina coriônica humana, o HCS. Então, esses hormônios durante a gestação vão estimular aqui a proliferação da mama. E aí, aqui eu tenho uma mama lactante, né? Então, eu tenho a porção secretora aqui bem definida. Aqui, então, é uma imagem de lâmina, ó. Vamos observar aqui o estroma, ó. Tecido adiposo, faz parte do estroma, e esse tecido conjuntivo denso irregular, ó, ao redor aqui. E cada lóbulo mamário, né? Ele vai ter aqui ao redor das glândulas, da porção secretora, ele vai ter esse tecido conjuntivo laxo aqui, ó. Esse tecido conjuntivo frouxo. E esse tecido conjuntivo, ele é o estroma intralobulilhar, ou lobo. Presta atenção que lobulíleo, em espanhol, é lóbulo para nós, tá? Então, aqui os lobulíleos. E aí, aqui esse tecido conjuntivo laxo. Então, a unidade lobular do ducto terminal, ela inclui o alvéolo, esse tecido conjuntivo laxo e o ducto intralobulilhar, que seria a saída de cada lóbulo aqui. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um lobo mamário composto de 3 lobulídeos. Aqui é a imagem do ducto. A característica do ducto é que ele começa com um epitélio cúbico, aí ele vai passando para cilíndrico, aí próximo aqui dos senos galactíferos, quer ver? Aí próximo aqui ao seno, ele se transforma em biestratificado, cúbico biestratificado. E na saída aqui próximo à pele, ele vai ser plano estratificado. Lembrem que toda abertura para a pele, ela vai ter um epitélio parecido com o da pele, que é o plano estratificado. Então, ele começa cúbico, vai aumentando para cilíndrico, nessa região ele vira cúbico biestratificado e no final, aqui na abertura externa, ele é plano estratificado, o ducto galactóforo, certo? Aqui, ó, de novo, ó, vários, né, vários lobulíleos aqui, os ductos galactóforos, esses maiores, ó. A gente vê, né, como eles são fechadinhos, esses ductos, eles estão atrofiados, então é uma mama em repouso, é uma mama inativa. Aqui o tecido conjuntivo denso irregular, lá em cima gordura, aqui embaixo gordura, ó. E percebam como o tecido conjuntivo denso irregular, ele passa ao redor e entre aqui as glândulas, né, a porção secretora, eu tenho um tecido conjuntivo laxo, um tecido conjuntivo frouxo. Aqui agora a gente já vê uma mama gravídica, ó. Olhando de longe aqui, ó, qual é a primeira diferença de cara, ó? Percebam que a mama em repouso, ela tem poucos lobulíleos, né, e eles estão pequenininhos. Olha a mama grávida, né, a mama lactante, quanto que ela tem já como hipertrofia isso daqui, como aumenta o número de acinos, né, de alvéolos. Então, a gente já vê pela quantidade. E a segunda característica é que a gente vê, né, esses acinos bem dilatados e com a secreção aqui dentro, ó, que é leite. Então, a gente vê esse acino bem dilatado e esse líquido, né, rosado aqui dentro, que é o leite materno. A gente vai comentar depois a composição. Ó, então a gente observa que os alvéolos, ó, como eles ficam dilatados, né? E aqui a gente vê aquele tecido conjuntivo ao redor. Então, aqui vários lobulíleos. Bastante capilares, ó, passando aqui ao redor, né? Lembrando que vai liberar anticorpos aí, nutrientes, vitaminas, íons.
E aqui a gente vê, ó, essas células, né, secretoras, as gotas de lipídios, ó. A gente vai comentar agora o mecanismo de secreção do leite. Isso é coisa que sempre cai em prova, tá? Porque a gente vê aqui o alvéolo, ó, e a gente vê as células, né? Esse epitélio aqui, esse secretor. E aí a gente observa nessas células secretoras que elas vão ter dois mecanismos de secreção. Vocês lembram que eram três das glândulas exócrinas? Existiam as glândulas holócrinas, merócrinas e apócrinas. As holócrinas é a glândula sebácea, que perde todo o conteúdo. Aí tem as apócrinas, que perdem o ápice, e tem as merócrinas, que não perdem nada, né? A gente sempre fala delas. Então, olha essas células aqui, ó. Percebam que a gordura, ó, os lipídios que vêm compor o leite, porque lembra que o leite tem uma porcentagem de gordura. Quando ele é feito, essa gota de lipídio, ó, ela vai junto com ela um pedacinho do citoplasma e um pedacinho da membrana plasmática. Então, quando a gente libera lipídio no leite, é por mecanismo apócrino. A gente tem uma perdazinha de um conteúdo aqui do citoplasma apical, certo? Então, a gordura do leite é mecanismo apócrino. E a proteína do leite, né? As proteínas do leite, elas vão ser liberadas por mecanismo merócrino. Lembra que proteína nunca, em nenhuma célula, ela vai ter perda, né? Ela vai ser produzida ali pelo complexo de Golgi, vai ser empacotada e liberada por exostose, não tem perda, certo? Então, proteína, mecanismo merócrino, lipídio, mecanismo apócrino. E aqui a gente vai falar um pouquinho do leite, né? Então, o que acontece aqui na lactação? A gente vai ter dois hormônios envolvidos na amamentação. A gente vai ter a prolactina, que é o hormônio que o nome já diz, ó, ela é prolactação, lacto, leite, né? Então, essa prolactina é a produção do leite. Lembra de produção também? Então, a prolactina é o hormônio que vai estimular a produção. Então, esses acinos que a gente viu aqui, ó, quando a prolactina atuar aqui neles, eles vão secretar esse leite aqui dentro. Beleza, Pri, mas secretou o leite, como que ele vai sair? Lembra das células mioepiteliais que ficam aqui ao redor? Para as células mioepiteliais se contraírem, olha quem que eu preciso aqui, ó, a ocitocina. Então, lembra que a prolactina ela é produzida lá na adenohipófise pelas células acidófilas. A ocitocina ela é produzida no hipotálamo e armazenada na neurohipófise. E quando a ocitocina ela é liberada, como que libera, né, a ocitocina? Quando o bebê ele suga aqui, mecanismos nervosos, né, vão enviar o estímulo e vai fazer a neurohipófise liberar a ocitocina. E a ocitocina ela vai fazer o quê? Ela vai estimular a contração das células mioepiteliais. E essas células contraindo, elas vão esvaziar lá os condutos e vai ocorrer a ejeção do leite. Então, por exemplo, uma criança que não mama, quando a mulher não tem o estímulo, ela vai produzir leite? Não, ela começa a perder a produção do leite. Por isso que a gente sempre orienta as mães, quando elas começam a amamentar, que elas sempre estejam tirando o excesso do leite. Porque o nosso corpo, ele entende que, se não está saindo leite, eu não preciso produzir mais. Quanto mais a criança estimula aqui no mamilo, quanto mais a mulher esvazia a mama, né, ela estimula a produção de mais e mais leite. Então, nos primeiros dias, principalmente bebê prematuro que não mama muito, a gente orienta as mães a pôr o bebezinho para mamar e o que sobrou na mama ela esvaziar manualmente, para estimular sempre a vir mais leite. Senão, com o tempo, ela vai parar de produzir leite, porque ela depende desse estímulo tátil no mamilo para liberar a ocitocina e para ejetar o leite. E quanto mais leite é ejetado, mais a adenohipófise vai liberar a prolactina para estimular a produção desse leite. Então, é um ciclo contínuo. Queria mostrar aqui para vocês, ó, que externamente na mama, próximo aqui ao mamilo, a gente tem essas glândulas, tá? Elas são glândulas sebáceas, chamadas glândulas de Montgomery. Essas glândulazinhas, elas ficam mais proeminentes, né, durante a gravidez, e elas produzem um sebo que ele serve para proteger, né, lubrificação, proteção, e alguns livros falam também que tem proteção para não ter proliferação bacteriana. Então, é um dos sinais de gravidez a mulher ter essas glândulas de Montgomery mais proeminentes. Então, quando você vai fazer o diagnóstico de gestação, a gente sempre observa também essas glândulinhas aqui. Aqui a gente já comentou, né, do conduto galactóforo. Olha aqui uma foto do conduto galactóforo, que interessante, ó. É um epitélio cúbico biestratificado, né? E quanto mais próximo da saída, mais estratificado. E aqui um tecido conjuntivo denso e irregular, ó. Tem mais fibras e escassas células.
Aqui a gente já comentou, só para então pra vocês não esquecerem, secreção merócrina é as proteínas, que não perde nada, e as gorduras, o lipídio do leite é por secreção apócrina, a gente perde o ápice. E a prolactina é o hormônio que estimula a produção de leite, produzido pela adenopófise, pelas células acidófilas. E a ocitocina, ela estimula a ejeção, através da contração das células miopiteliais. E agora os componentes do leite. Essa perguntinha às vezes ela cai também. Então assim, o leite ele é basicamente água, 85%. E depois vocês têm que tentar gravar desse CLP, essa sequência. Eu tenho mais carboidratos seguido de gorduras e menor quantidade de proteína. E a proteína do leite é a caseína, né? Então, lembre que no leite materno eu tenho mais carboidrato, intermediário de lipídios e menos proteínas, na porcentagem de 6, 3 e 1,5. Para vocês gravar, percebam que é a metade, ó. Metade de 6, 3, metade de 3 e 1,5. Essas porcentagens às vezes caem na prova. Aí lembra que tem quantidade de sódio, de potássio, de cloretos, né? E tem minerais, ferro, magnésio, cálcio. E aqui, gente, importantíssimo a questão de que no leite eu tenho imunoglobulinas. Lembra que a IgG, que é aquele hormônio que dá proteção de memória e tal, anticorpo, perdão, falei hormônio, aquele anticorpo que dá a memória, né? Anticorpo de memória, ele é passado pela placenta pro bebê. Então, o bebê, ele recebe da mãe vários tipos de imunização passiva. Uma delas é a IgG através da placenta. E a outra é a IgA e a IgE através do leite, mas principalmente a IgA. Lembra que a IgA está presente nas secreções das mucosas. Então, eu tenho IgA em várias secreções de mucosas, lágrima, na saliva, eu vou ter no leite materno, eu vou ter no líquido seminal. Então, é comum encontrar IgA nas secreções mucosas. Aqui uma imagem, ó. Porção secretora aqui, ó, com os alvéolos, ó. Percebam como ele é túbulo alveolar. Ele começa compridinho e termina redondinho. Aqui a gente vê o ducto galactóforo e aqui o tecido conjuntivo denso e irregular. E entre os acinos das glândulas, ó, é um tecido conjuntivo laxo. Então, esse ducto, o estroma intralobulinar e o acino, né? Esse ducto intralobulinar, o acino e o estroma é a unidade lobular do ducto terminal, também chamada de ULDT. Aqui de novo mais fotinhos, ó. Que mama que é essa, ó? Percebam como os ductos estão fechadinhos, né? Os acinos aqui estão um pouco desenvolvidos. Então, essa mama é uma inativa. Aqui uma fotinha de perto, ó, mostrando o tecido conjuntivo, aqui dentro o tecido laxo e aqui a porção secretora. E olha a mama ativa. Então, já de cara a gente percebe, olha a quantidade de glândula aqui e olha aqui. Então, é muito mais desenvolvida. A gente vê os condutos aqui, ó, com leite dentro, esses condutos galactóforos grandes. E o leite materno, então, na mama ativa, a gente tem a infiltração de plasmócitos aqui, que são as células ativas que produzem os anticorpos, que a gente já comentou, né? E é falando um pouquinho do colostro. O colostro, em espanhol eles chamam de calostro, é o leite inicial. Logo que a mulher, né, ela inicia a amamentação, o primeiro leite é o colostro. Esse leite, ele tem maior conteúdo de proteínas e vitaminas e menor conteúdo de lipídios e carboidratos. Vocês lembram que era ao contrário? Que o leite normal lá era CLP, era 6% de carboidrato, 3 de lipídios e 1,5 de proteína? O colostro é ao contrário. Ele vai ser um leite menos rico em lipídios. E ele vai ter propriedades relaxantes, né? Para estimular o intestino do bebê a funcionar no início. Então, lembrem da diferença do colostro para o leite mais maduro. E aqui mais uma fotinho de uma mama inativa, né? Então, pequenininha, os lóbulos aqui pouco desenvolvidos, os condutos galactóforos aqui pouco desenvolvidos, um estroma bem denso, né? Então é isso, pessoal, de glândula mamária. Lembrando assim, né, o ciclo menstrual, por que a mulher tem sensibilidade na mama de acordo com o ciclo menstrual? Porque a ação do estrogênio e da progesterona altera, né, o parênquima mamário. Então, por exemplo, a progestação. A progesterona ela dá uma inchada aqui, o epitélio fica mais alto aqui dentro dos ductos e do ducto terminal. Então, esse inchaço, né, é onde que a mama fica um pouquinho maior, ali depois da ovulação, e ela fica sensível, né? E na gestação,
que acontece? Os níveis altos de estrogênio e progesterona, eles também vão estimular essa mama. Então, o que acontece aqui? Os ductos, eles são estimulados lá mais pelo estrogênio. E a progesterona, ela vem aqui nos alvéolos e ela vai estimular a proliferação desses alvéolos, vai deixar eles edematizados, eles vão sofrer mitoses aqui graças à progesterona. É como eu falei pra vocês bem lá no início, tem outros hormônios aí que vão trabalhar na formação da mama durante a gestação, né? Cada fase da gestação a gente vai ver uma evolução dessa mama. Mas o estrogênio e a progesterona aqui, lembrando que no ciclo menstrual também altera, por isso que a gente tem aquela sensibilidade na mama quando tá ovulando. Então, na fase lútea da gestação, a gente tem aqui esses ductos mais inchados, né? Maiorzinhos, o tamanho da célula epitelial ela aumenta. E aí também, depois na menstruação, isso daqui vai evoluir, né? Então, ele também modifica conforme o ciclo menstrual. Então é isso, pessoal. Um beijo, bons estudos.